estou recebendo hoje uma pessoa muito esperada aqui no podcast, uma pessoa, um homem de Deus, né, o pastor Matusael, o Matusael que é pastor da Primeira Igreja Batista de Carangola. Pastor, que felicidade te receber aqui, o senhor seja muito bem-vindo. Tenho certeza que hoje nós vamos ter muito assunto de Jesus para falar, para conversar. Muito bem-vindo. Pastor Matusael Nantes Neto. Nantes Neto? Sim. Nantes é de qual origem? Provavelmente alemã. Mas existe uma outra corrente que diz que é da França. Porque tem a cidade de Nantes, tem até um time de Nantes, né? Chamado Nantes na França. Então, aí ficam divididos, mas é bem provável que seja alemã. Alemã, né? Você é da cidade de? Conceição de Ipanema. Conceição de Ipanema. Por falar em Conceição de Ipanema, a gente perde o amigo, mas não perde a amizade. Lá é considerada a terra do... Não é não. É Ipanema que é. É Ipanema que é. A terra do mas é pertinho, né? É pertinho, são 18 quilômetros. Mas a minha mãe mora lá. A sua mãe mora lá. E ali é considerada a terra do doce de leite? Do doce de leite é o maior queijo do mundo. E o maior queijo do mundo. E tem a queimadinha também, né? Tem a queimadinha também. Inclusive deve ser esse final de semana agora, que vem. Agora deve estar acontecendo a festa. A festa, né? Geralmente é julho, mas agora não vai poder acontecer e tal. Aí faz aquela festona com aquele queijo maravilhoso. Queijo percorre a cidade. Conceição de Ipanema. Então é perto de Ipanema. Perto. E você de lá, é nascido lá? Sou nascido na roça. Na roça. No córrego do Tigre. Quero aproveitar a oportunidade, já que eu peguei esse gancho aqui, quero fazer um merchan aqui para o doce de leite Gardingo, que eu trouxe de presente hoje para o nosso convidado, tá? Esse presente é um presente para o senhor. Muito obrigado. Tá? Doce de leite Gardingo, do Laticínios Gardingo, que ganhou como o melhor doce de leite no ano de 2017, como o melhor doce de leite do Brasil. Muito bom. Ele é do Laticínios Gardingo, do meu amigo e do meu patrão, o senhor João Gardingo. Senhor João Gardingo, um grande abraço aí para toda a família Gardingo, lá em Matipó, aqui no interior de Minas Gerais. Então sinta-se presenteado com esse doce maravilhoso que vai aí adoçar suas tardes de café, suas manhãs de café da manhã, tá bom, pastor? É o meu filho. É o doce que eu mais gosto e é o que ele mais gosta. Pois é, muito obrigado mais uma vez pela presença. Quero aproveitar também e agradecer os nossos apoiadores, o Laboratório Laco aqui em Carangola, em frente à Praça da Matriz, a Serve Peças, a maior loja de peças automotivas de Carangola e região. Também quero agradecer a loja Milani Cunha Modas e também a Milani Kids, que fica ali na subida do cemitério, em frente ao Ipseng, em frente ao restaurante do Pedro. Quero agradecer aqui também a Dames Store, do nosso amigo Duan Finotti, e também a Aeromídia Digital, do nosso amigo Alessandro. Um grande abraço e que Jesus abençoe sempre todos esses empresários e esses empreendimentos que estão sempre apoiando o Louvorcast. Pastor, eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor aqui, e a primeira delas é o seguinte: eu gostaria que você nos contasse como que foi a sua trajetória. Eu queria saber se você já nasceu num berço cristão, se você já veio de uma família evangélica. Como é que foi a sua trajetória e a sua experiência com Cristo desde a sua infância lá em Conceição do Ipanema? E é lá mesmo que começou. Na verdade, eu nasci, né, no lar cristão, minha mãe, e a gente foi criado assim. E quando eu tinha 11 anos, de 10 para 11 anos, eu aceitei Jesus. Aí eu já estava morando em Ipanema, já morava em Ipanema, e num culto, eu estava orando e pedindo a Deus que salvasse as pessoas. Mal sabia eu que aquele dia era meu dia. Uhum. Aí no momento que o pastor fez o apelo, eu levantei a mão, eu chorando, fui chorando na frente, eu chorava como se eu estivesse passando águas por mim, como se tivesse uma cachoeira, e aquilo passando dentro de mim.
Olha só. Foi uma experiência sui generis, E assim, esse foi tremendo. sentimento, assim, vivo, né? Vivo, muito vivo, uma coisa assim. Eu lembro disso até hoje. E no dia do meu batismo, e engraçado que eu fui batizado poucos dias depois, eu tinha de 10 para 11, com 11 anos, dia 1º de julho de 79, eu fui batizado. Então a minha história já vem assim. É interessante porque a minha história ela tem assim tanto a ver com minha conversão, mas também o meu chamado e pastoral, porque desde criança eu sonhava acordado, não sonhava de ter sonhos, mas acordado quando eu ia para a casa dos meus avós na roça, eu ficava me imaginando à frente de uma igreja, de um palco, pregando a palavra de Deus. Olha Mesmo já só. criança de 8, 10 anos, assim, eu já via essa situação. Isso vinha na sua Vinha, mente? vinha. Eu, apesar de ser desafinado, né, para cantar e essas coisas todas, eu ficava inventando louvores para Deus e aquilo me formava uma imagem, como se eu estivesse tendo a visão que se eu tivesse acima de um palco muito alto, não muito alto, mas alto, e pregando a palavra de Deus. E é interessante porque o dia que a gente voltou para a igreja ali, que a gente reformou e ampliou, eu disse exatamente isso, que Deus é aquele que concretiza, concreta e concretiza sonhos. Aí eu pisei no altar, porque o altar tem 1,20 m de altura, Aham. e me veio exatamente essa imagem de quando eu era criança, eu sonhando, me vendo a pregar a palavra de Deus para muitas pessoas. Então, assim, então logo me converti, mas aí veio a adolescência e tudo, morando em Ipanema, morei até 8 anos em Conceição de Ipanema, na roça, na zona rural, e depois mudei para Ipanema. Meu pai mudou, a gente mudou, e com 14 anos fui para Viçosa estudar, fazer colune, Uhum. passei a estudar lá e lá congregando na primeira igreja batista em Viçosa, e ali eu acabei me afastando do Senhor, me afastando da igreja por um período, 3 anos, dos 17 aos 20. É mesmo? Foi. Aí quando me afastei e tudo, eu voltei porque eu tive uma depressão muito grande. Eu tive uma decepção no mundo, com as coisas e tal, e eu tive uma depressão. Na época eu não sabia nem que era depressão e tudo. Eu fiquei muito E mal. isso com quantos anos você estava Eu tinha ali? 20, 20. 20 anos. Uhum. E aí eu voltei. é, Alguns irmãos me visitaram e tudo. E um pastor que quando ele chegou, eu saí lá para a igreja. Eu saí e ele me procurou e conversou comigo. Eu falei: pastor, eu na verdade tenho que pedir para ser desligado do hall de membros da igreja, porque eu estou fazendo coisas que a igreja não apoia. E nesse momento o pastor falou: não, nós vamos orar. 3 meses depois eu me reconciliei com o Senhor e com a igreja. Amém. Aí eu me reconciliei nessa situação e voltei no domingo de manhã para a igreja. Lá em Lá em Viçosa. Ipanema, você já era da Igreja Já, Batista? da Primeira Igreja Da Batista primeira de Igreja Minas Batista. Gerais, que é a Primeira Igreja Batista de Ipanema. Uhum. E E, lá eu me converti e batizei. Depois uhum. fui para Viçosa estudar, lá eu acabei passando por tudo isso, E o senhor é formado em teologia. teologia, Em teologia. teologia. Tem alguma coisa, tem alguma formação em psicologia também? Eu fiz, a minha especialização foi pregação homilética, né? Uma especialização em homilética e aconselhamento pastoral. Aham. Então, dentro do próprio curso. Depois eu fiz mais um ano de curso pastoral, na área pastoral. Eu fiz pela Faculdade Batista Carioca, fiz mais um curso de 500 horas, foram 400 horas, mais 120 de um curso de ECP, Educação Clínica Pastoral. Aham. Então, eu fiz esses cursos. E fiz um curso de educação também cristã, no Seminário do Sul. Então, aí fui sempre fazendo essas coisas, sempre puxado para a área de aconselhamento, Aham. a área de clínica pastoral. E quantos anos que o senhor já está atuando aqui em Carangola, na Primeira Igreja Batista? Vamos fazer 22 anos. 22 Dia anos. 10 de agosto completam 22 anos que eu estou pastoreando Carangola. E como é que foi a sua vinda para cá, assim? Você caiu de paraquedas, te Mais mandaram ou para cá menos. com Não, um desafio? Como é que não, foi? foi
eu estava em Viçosa, pastoreando, voltei para Viçosa depois de terminar o seminário. Depois de 2 anos, 3 anos que eu tinha terminado o seminário, eu voltei para Viçosa. Fiquei pastoreando lá 4 anos e meio. E eu tinha pedido a Deus para sair de Viçosa. Uhum. Eu tinha orado e pedido a Deus. E vim parar em Carangola. Em 19 de novembro de 2001, eu vim aqui pela primeira vez. Nunca tinha vindo, não sabia nem onde ficava. E vim aqui dar um apoio a um pastor que estava interinamente. Uhum. Aí depois me abortaram na porta da igreja, uma irmã me abortou na porta da igreja e abortou na porta da igreja, perguntando se eu não poderia vir para cá. Eu falei, eu não posso pensar nisso menos de 6 meses. Aí quando foi maio de 2002, me convidaram aqui, eu vim no Dia das Mães. Olha só. Aí eu vim no Dia das Mães também para ajudar o pastor que estava aqui interinamente. E aí, quando foi 16 de junho, eles me convidaram para me entrevistaram. E dia 23 de junho, que é o dia do meu aniversário, eles me ligaram confirmando que eu estava vindo. Então, eu fiz provas com Deus para ver se era para cá. E o dia que eu mudei de Viçosa para cá e mudei de ministério, de igreja, parecia que eu não estava mudando nem de igreja e nem de cidade. Mas por quê? Porque eu entendi que era o propósito de Deus, era a vontade de Deus para minha vida estar aqui. Então, foi esse processo todo. E sempre foi debaixo de oração, de perguntar a Deus, de consultar o Senhor para saber. Eu tive vários sinais, sonhos, e Deus me deu um sonho muito específico que eu entendi que era para eu vir para cá. Uhum. Eu escuto falar muito em chamado. As pessoas falam muito em chamado. Inclusive, os nossos irmãos que eu trago aqui, que eu convido para vir aqui. Todos nós possuímos um chamado? Como Sim, funciona? o chamado é um propósito que Deus tem para a sua vida. Então, esse é o chamado, que Deus tem um propósito para cumprir nas nossas vidas. Tá certo? O primeiro propósito que Deus tem é a nossa salvação, que é o plano eterno de Deus. E dentro desse plano eterno de Deus tem os chamados específicos. Então, por isso que Deus dá o Espírito Santo para nos capacitar com dons espirituais. E cada um de nós tem pelo menos um dom espiritual. Recebe pelo menos um dom espiritual. E esse dom é o seu chamado, é o seu ministério, é o seu serviço, porque a palavra ministério é serviço. Então, nós somos chamados para servir. Para servir. Então, esse é um chamado. Cada um de nós tem um chamado para cumprir, uma missão a cumprir. A questão é eu buscar saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Uhum. E essa foi uma das crises que eu tive, que eu queria saber qual era a vontade de Deus para a minha vida. Ainda que desde criança eu tivesse esse sonho. Mas eu queria ter certeza que era de Deus realmente fazer seminário e ser pastor. Entendi. E o senhor fez seminário pela Convenção Batista do Brasil? Sim, Batista Brasileira. Uhum. É o Seminário Teológico Batista do Sul. Teológico Batista do Sul. Sim, que fica no Rio de Janeiro. Fica na Tijuca. Você foi para lá fazer? Fui. Foi morar lá? Fui, morei no seminário, fiz o seminário 4 anos, fiz mais um ano de curso e fiquei lá mais 3 anos no Rio e voltei para Viçosa para pastorear uma igreja que estava iniciando. Entendi. Hoje a gente ainda tem a oportunidade ainda e a comodidade de, quando a pessoa quer fazer um seminário, tá fazendo ele de forma remota, de forma online. Na sua época era presencial mesmo. Tinha que ir lá, viver, morar. Né? Eu fiz muita prova com Deus sobre isso, você entendeu? Eu fiz muita prova com Deus para saber se era... Até a situação, Deus me permitiu conhecer o Batista Mineiro, o Seminário Batista Mineiro e o Seminário Batista do Sul, antes de decidir para onde eu ia. Quando eu subi a colina lá e cheguei no seminário, lá em cima no seminário, nas instalações, falei, é aqui que eu venho estudar. Eu tive a certeza no meu coração que era ali que eu iria estudar. Quando o senhor diz assim, eu fiz prova com Deus, como funciona? Como que é essa? Você coloca a prova, você pergunta ao Senhor e coloca coisas que você vai ter discernimento que aquilo é de Deus. Tá certo? O próprio Espírito te ajuda a discernir. E é aquilo que te dá uma paz, vai te dar uma paz que você vai falar assim, como é que eu posso estar em paz desse jeito? É uma segurança, uma certeza que aquilo fica tão tácito no seu coração que você fica seguro. Eu só não sabia como é que era. A minha dúvida, por exemplo, antes de ir para o seminário, era saber o seguinte, eu já tinha descoberto qual era a vontade do Senhor. Mas eu falei assim, como é que vai ser? Como é que vai ser? Porque eu não tinha condições de me manter.
Eu não tinha condições de me manter. Morar no Rio de Janeiro, pagar seminário, capital. Carro, Então, assim, aluguel. não, mas lá a gente já morava no Já morava, seminário. era Era sistema internato. internato. Era de internato. Então, assim, aí eu falei assim, mas como é que eu vou viver? A minha família não tinha condições de me bancar, a minha igreja não iria me bancar totalmente. Então, aí eu falei, só tem um jeito de saber, eu indo. E nunca faltou. Nos 6 anos que eu fiquei lá, tá certo? Nos 6 anos que eu fiquei no seminário, no Rio de Janeiro, nunca faltou o que comer, o que beber, o que vestir. As provisões eram Sempre via. garantidas. Deus levantou a família para me ajudar, porque não ficava barato, entendeu? Assim, é, ficava em torno de 3, 4 salários mínimos no mês, por mês. Então, assim, era mais ou menos nessa dimensão toda. Porque além do estudo, tinha que alimentação, transporte, e eu estagiava na Baixada Fluminense, então toda uma correria. Entendi. Ô pastor, por que nós passamos por provações, às vezes por provações que nós não entendemos o propósito, às vezes a gente até culpa o próprio diabo, sabe? E tem provações que são de Deus, São. que Deus manda para a nossa vida. Na verdade, a aprovação, eu gosto de, apesar de não ter uma palavra bíblica assim para separar provação de tentação, a aprovação ela tem uma finalidade, é de você ser aprovado. Você ser aprovado. Na Tipo sua assim, fé. tipo testando a minha fé? Sim. E porque a aprovação ela vai te dar uma maturidade, ela vai levar você à maturidade. Para águas profundas? Também, não é tanto águas profundas, crescimento, você vai se tornar um crente maduro, uma pessoa com experiência. E a palavra do Senhor fala que a experiência traz a esperança, e a esperança não desaponta, como está em Romanos capítulo 5, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Lá Tiago vai falar, tende por grande motivo passar por várias provações. Porque depois que você é aprovado, você recebe a coroa da vida. Então você é coroado com um êxito, sabe? E a aprovação é exatamente para você, você aprende a depender de Deus. A finalidade é você aprender a depender de Deus. E até mesmo para você se conhecer. Porque na aprovação, você conhece os seus limites. Você acaba sabendo quem é você. Sabe? Porque muitas vezes a gente se engana, a gente não sabe, a gente a gente não se conhece, a gente não sabe. Então, às vezes, Deus faz. É uma forma de Deus, porque provação é de Deus nos purificar, de Deus nos tornar mais reais, mais verdadeiros, para mostrar a nossa verdadeira essência, quem nós somos. Então, a aprovação leva-nos a esse aprimoramento. E para reforçar. É passar um fogo, passar pelo fogo. Então, vai queimar o que não presta. Vai forjar. Vai forjar, isso é a palavra. E serviria também para eu poder entender a dependência que eu tenho que ter nele? Sim, perfeitamente. Porque existe muito aquela questão da autoconfiança. Sim. Né? Autoconfiança que eu tenho no trabalho, autoconfiança que eu tenho no meu dinheiro. Na minha segurança que eu acho que eu produzo. Que eu tenho pela minha força, pelo que as pessoas dizem, pela minha inteligência, pela minha capacidade. Quando, na verdade, tudo isso vem de Deus. Vem de Deus. Esclarecedor. Você entendeu? É um desafio, porque tem hora que você acha que não vai suportar. E até mesmo nisso, Paulo nos dá um exemplo em Filipenses capítulo 4, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Ele fala exatamente que por ele saber quem ele era em Cristo e quem o fortalecia, ele sabia passar pela necessidade e pela abundância. Pelos dois lados da balança. Da balança, exatamente. Da fartura e da escassez. A escassez. Sem se corromper. Sem se corromper. Sem se perder. Sem reclamar, sem murmurar. Exatamente. Né? Então a aprovação, às vezes, ela vem para tirar coisas de nós. Aquilo que não presta. Para separar. Para separar. É por isso que, às vezes, Deus nos separa no sentido assim que é literal, nos separa de pessoas, de lugares, Sim.
de falas, de de comportamentos, comportamentos. porque Deus quer aprimorar você. Porque qual é o objetivo de Deus conosco? Que nós nos tornemos parecidos com Jesus. Uhum. E nesse processo, eu preciso perder muitas coisas para ganhar outras. E eu não posso ganhar outras se eu não perder, se eu não abrir mão daquelas. Então, às vezes, eu passo pela provação exatamente para eu me tornar mais parecido com Jesus. Entendi. Falando nisso, é nós que aceitamos Jesus ou é Jesus quem nos aceita? Bom, essa é uma boa pergunta, tá? Na verdade, são as duas coisas. Porque Deus em Cristo já nos aceitou. Quando ele pagou os nossos pecados na cruz? Não, muito antes. Desde a eternidade. Quando o Pai e o Filho fizeram um pacto da redenção, que é a nossa salvação, Deus em Cristo decidiu nos salvar. Mas só que Ele nos dá a liberdade de escolher se eu quero ou não essa salvação. Se eu quero ou não essa redenção. Você compreendeu? Então, assim, é algo totalmente dinâmico. É a vontade de Deus que eu seja salvo. Uhum. Então, Ele escolheu me salvar. Mas Ele não me escolheu para a salvação, Ele escolheu me salvar. Ele não determinou a minha salvação. Mas Ele determinou a salvação do ser humano. Mas mediante aqui, a fé. Eu preciso responder essa dádiva, a esse presente que Ele quer me dar. É aí que entra o livre-arbítrio? Sim. O homem é capaz de dar uma resposta. Ainda que o homem tenha pecado e perdido várias coisas, ele ainda é capaz de dar uma resposta, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Uhum. E a Bíblia diz lá em Hebreus, se hoje ouvis a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Então eu posso resistir ao Espírito. Sim. Então, assim, o toque do Espírito Santo pode estar me tocando e eu posso estar resistindo. Ou então, às vezes, eu nem percebo que ele está... Sim, porque às vezes a minha dureza de coração, a minha insensibilidade, não me permite percebê-lo. Agora, eu vejo também que a salvação ela é muito dinâmica, ela não é totalmente estática, como às vezes a gente imagina. Porque, por exemplo, eu creio, Anaí, que pela sua fé, Deus vai alcançar os seus pais, Deus vai alcançar os seus irmãos, Deus vai alcançar os seus, porque é promessa da palavra. Então, ela é uma relação muito de intimidade com Deus. Eu passei uma experiência com Deus em relação ao meu chamado e à salvação dos meus irmãos. Uhum. Sabe? Qual experiência, por exemplo? Eu falei com Deus que eu iria fazer a vontade dele. Falei, Senhor, eu vou fazer a sua vontade. Mas eu quero que o Senhor salve os meus irmãos, nem que para isso eu coloque um deles no leito de hospital. Há 14 anos, dia 1º de abril, meu irmão veio a óbito, aqui em Carangola. E ele sofreu um acidente lá em Ipanema, né? Meu irmão mais velho, não o mais velho de casa, que a minha irmã é mais velha, mas ele é o segundo, e seria dos homens o mais velho. E então, ele veio a morrer aqui em Carangola, mas passou de domingo a sexta-feira. E eu ia visitá-lo todos os dias no CTI. E depois Deus usou uma pessoa para dizer que ele o salvou. Ele salvou meu irmão. E todos os meus... Como que foi? Essa é a questão de Deus. Porque, na verdade, Deus Você fez diz o que assim, eu pedi. A morte dele sim, porque que salvou eu pedi. Os outros. Não. A minha fé, a minha obediência, o meu pedido que eu fiz para Deus salvá-los, Deus fez. Então, meus irmãos que estavam afastados do Evangelho, que não tinham aceitado a Jesus, os 3 aceitaram a Jesus. Você entendeu? E no dia 19 de novembro de 2019, o meu último irmão que faltava para batizar, batizou. Pergunta para mim, Guanaí, que é 19 não, dia 24 de novembro de 2019, meu último irmão foi batizado. Pergunta o que é 24 de novembro para mim. O que é 24 de novembro para você? O dia da minha ordenação ao Ministério da Palavra. Eita, mistério, hein? É mesmo? Então, olha que coisa. No mesmo dia? 24 anos depois, quase 30 anos
depois da oração que eu fiz. Você entendeu? 24 anos depois. Depois da minha consagração ao ministério da palavra, o meu irmão veio a ser batizado na Igreja Batista de Pocrane, em Minas. Tudo, amém, glória a Deus. No Tudo mesmo, tem o seu tempo. Sim, mas a nossa obediência leva a Deus a cumprir as promessas dele. Crê no Senhor Jesus, será salvo quem? Tu e a tua casa. Então, a minha obediência, eu creio assim, sabe? E aí eu pregando a palavra do Senhor nesse dia, aqui na igreja, e meu irmão sendo batizado lá. Então, é um privilégio. Uma felicidade, né? Sim. Uma felicidade tremenda. Você está falando aí em promessas, né? Nós estamos falando em vale, em provações. O que o senhor pode me dizer do jejum? Qual o poder que o jejum tem no mundo espiritual? Muito. E o primeiro é que o jejum é uma oferta ao Senhor. É um sacrifício agradável ao Senhor. Aos olhos do Senhor. Sim, agrada ao Senhor. É uma oferta que você faz. É uma oferta de adoração, de louvor, de gratidão. Então, eu ousaria dizer que ele chega como um cheiro suave ao Senhor. Um cheiro suave. Tem que ser algo que me custa alguma coisa? Davi disse que ele não daria ao Senhor nada que lhe não custasse nada. Que não custasse nada. Então, é algo. Ele pode ser total, pode ser parcial. Como funciona essa questão do... Porque, por exemplo, eu tenho muita... apesar de ser evangélico, ser convertido de pouco, né? Como funciona essa questão do jejum total, parcial? O jejum total é quando você se abstém de toda forma de alimento, inclusive água. Aí eu determino o tempo. Sim. E ele pode ter vários... Você que vai determinar a quantidade de tempo. 6 horas, 12 horas, 24 horas, 2 dias. Aí é você que vai determinar. Uhum. Mas para você que está começando, eu sugiro que você começar por 6 horas. 6 horas. Porque nós, brasileiros, não temos o hábito. Nós precisamos criar esse hábito do jejum. Uhum. E além de mais, pedir a Deus que sustente a gente para fazer. Você pode fazer jejum também, ter esse total. Mas você pode fazer um jejum parcial. O que é o jejum parcial? Você se abstém de alimentos sólidos. Mas não vai me fazer uma vitamina e tomar. Então tome só água. Aí não adiantou. Não vai tomar um café com açúcar. Não tome café. Então, assim, tome só água. Tá certo? Então, assim, eu vou fazer um jejum de sólidos. Aí eu vou lá e faço a vitamina. Não adianta, bateu tudo. Né? Bateu tudo. Você compreendeu? Então eu vou lá e faço a sopa. Entendeu? Trituro no liquidificador. Então, assim, não. O jejum ele precisa ser encarado de uma forma especial, uma oferta agradável ao Senhor, não como uma obrigação, como às vezes alguns colocam, mas como uma oferta agradável ao Senhor. Até mesmo porque tudo aquilo que eu ofereço a Deus, ao Senhor e a Jesus tem que ser algo que vem do coração. Tem que ser com alegria. Com alegria, né? Tem que ser com alegria. Eu diria assim, a não ser que você esteja fazendo uma prova com Deus, que às vezes você vai fazer uma prova com Deus para ele mostrar alguma coisa. Para ele mostrar, aí às vezes vai ser até difícil para você entregar aquilo para Deus. Sim. Né? Então, às vezes assim, mas aí quando você se vence, eu falo assim, quando você se vence nesse momento de uma entrega, de uma renúncia que você faz, às vezes no momento é difícil, mas depois que você faz, você vê a recompensa. Mas tanto é que quando Jesus fala de jejum, você deve lavar o rosto normalmente, agir normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Porque ninguém precisa saber, é da sua intimidade com Deus. Sim. Sabe? Eu não preciso sair falando nos 4 ventos. Estou fazendo jejum, estou fazendo propósito. Não. É porque é algo muito íntimo. Até mesmo porque toda a honra e toda a glória... Sim. É claro que a gente pode fazer um jejum comunitário. Por exemplo, um jejum na igreja, a gente proclamar um jejum, uma campanha.
e tal, de oração, de jejum, sabe? O jejum nos ajuda além de gerar em Deus essa coisa agradável, né? Essa oferta agradável, gera em nós, às vezes, mais sensibilidade espiritual, você fica mais sensível, você fica mais perceptível, tá certo? Porque você se abriu para algo novo, né? Então, o jejum. E também um forte, muito forte na batalha espiritual, quando você, até para derrotar, para expulsar demônios. Pois Porque tem é, esse era tempo. isso que eu estava pensando em te perguntar aqui. É verdade que existem algumas castas de demônios que só batem em retirada, que são demônios territorialistas, com jejum? Sim, foi o que Jesus falou, que certas castas de demônios só saem com jejum e oração. Jejum e oração. Exatamente. Então, você tem que se aplicar o jejum e a oração, tá certo? Para enfrentar determinadas hierarquias satânicas, você precisa estar em jejum, Uhum. sabe? Agora, muito mais forte do que o jejum é quando você se propõe diante de Deus a mudar sua vida. Em que sentido assim? Isaías 58 vai dizer: será que é esse o jejum que eu escolhi? Que um dia o homem aflige a sua alma? Também não é que solte as ataduras da impiedade, Uhum. entendeu? As ligaduras da impiedade. Então, assim, tem uma série de coisas que acolhe o órfão, a viúva, ou seja, existem. Deus está falando que tem outras formas que também são muito agradáveis ao Senhor, que às vezes são até mais poderosas que o jejum. Uhum. Você compreendeu? Que é, por exemplo, você perdoar, Liberar o perdão liberar o perdão para alguém, de todo o coração e em obediência ao Senhor, e em porque uma das obediência. coisas do perdão, que o perdão não é porque você quer perdoar, é porque você quer obedecer a Deus. Você só tem duas, Deus falou comigo que só tem duas formas para que você perdoe, só tem dois, como é que fala? Dois requisitos para você perdoar. Primeiro é que a pessoa não merece perdão. E o segundo é que é a vontade dele. Então você só tem que querer obedecê-lo. E eu preciso perdoar presencialmente ou eu posso perdoar em oração? Não precisa ser presencial. Você pode, às vezes você vai precisar de ajuda de alguém para lhe ajudar nesse processo, Uhum. naquele momento. Porque Uhum. às vezes tem algumas coisas que estão dentro de nós, por isso vem um processo de cura, de todo esse trabalho terapêutico Uhum. para curar a pessoa. E um dos processos de cura é exatamente a liberação do perdão. Uhum. Porque quando você não perdoa, por exemplo, você libera no mundo espiritual uma casta de demônio. Quando eu não perdoo, Não. Quando você não perdoa, não perdoo. você libera uma caça de demônio. Esse demônio, ele age como se fosse uma grande anaconda, uma cobra gigante, que vai matando a pessoa por constrição, vai sufocando a pessoa. É como se eu estivesse tomando um veneno e querendo que a outra pessoa É morresse. por aí. Muitos usam essa analogia. Eu vou falar da experiência que eu tive. Eu fui chamado numa determinada situação para acompanhar um casal. E nesse momento, a esposa não estava, tinha configurado uma traição, não consumada, mas é uma traição, e a esposa estava muito revoltada. E eu cheguei no local e eu não tinha visto, e a esposa tinha me visto. 5 minutos depois que eu tinha chegado lá, a esposa chega. A esposa chega. Uhum. E quando ela chegou, ela falou assim: Pastor, eu vi o senhor chegando aqui. E eu estava indo para outro lugar e eu vim aqui saber o que o senhor tem para falar para mim. Eu falei: olha, filha, diante da situação, você pode até separar do seu marido e constituir uma nova família. Aí o Espírito Santo me tocou para falar com ela assim: mas você vai dar essa vitória ao diabo? Ela parou uns 5 segundos, pensou: não, eu não vou dar essa vitória ao diabo. Eu decido perdoá-la agora. E eu perdoo. Nesse momento, eu olhei para a porta. Havia uma cobra enorme saindo, preta e verde. Olha só. E sabe como é que estava o estado desse marido? Ah, Ele estava como se tivesse tomado uma cartela de Rivotril deitado no sofá. grog. Grog. Na hora que ela perdoou, o homem sentou e se levantou. Que isso?
E as consequências desse perdão foi tão maravilhosa que o filho deles, mais velho, estava desviado. Ele veio a se converter, estava usando drogas, estava assim, com a vida toda errada. Um dia na igreja, eu cheguei e chamei a atenção. Ele voltou para falar comigo, chamei muita atenção dele, conversei. Ele aceitou Jesus, transformou a sua vida, casou, já tinha uma filhinha, casou, largou as drogas, largou os vícios, largou tudo. Olha só. Olha o poder da restauração do perdão. Da restauração do perdão. Restaurar o casamento, ele vive uma vida abençoada por Deus hoje. Então, no mundo espiritual, o perdão tem um poder tremendo. Tremendo. Porque não adianta você jejuar se você não estiver disposto a obedecer. Obedecer. A obediência a Deus é fundamental. Entendi. Pastor, como é comum, eu sempre faço 3 perguntas. Deixa eu te fazer só uma colocação, perdão. Nesse dia, eu fiquei tão emocionado. Esse dia do perdão desse casal. Eu saí de lá chorando, dirigindo e chorando. Em êxtase. Em gratidão. Em gratidão. Por ter presenciado aquele momento. E ter visto o demônio saindo da casa deles. E esse momento excede todo entendimento humano. Perfeito. Eu fiquei assim, extasiado, emocionado com Deus, porque eu vi a vitória de Deus sobre o demônio. E não precisou expulsar em nome de Jesus. Ele bateu em retirada. Bateu em retirada. E aquele homem tinha pensado já tirar sua vida. Olha só. Olha só. Que história, hein? Que história. Essa é uma delas. Uma delas, né, pastor? Ô, pastor, eu sempre pergunto para todos os meus convidados, para os meus convidados apresentar aqui 3 versículos bíblicos que te marcaram e que te marcam até hoje. Toda vez que você lembra, toda vez que você lê, pensa neles, eles têm um significado para você. Eu tenho vários. Vários mesmo. Porque, assim, Deus fala muito comigo na palavra. E o primeiro deles que eu vou relatar aqui, vou dizer, tem a ver com a minha volta para Jesus e para a igreja. Foi o dia que eu voltei. Primeiro eu voltei para Deus, depois voltei para a igreja. E no domingo de manhã, quando eu fui à igreja, na escola bíblica dominical, a hora que eu abri a minha Bíblia, caiu em Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De Deus. Então, como eu queria saber qual era a vontade de Deus, eu precisava saber e experimentar. E Deus falou, esse é o meu chamado. Meu chamado é para não me conformar com este mundo. Eu apresentar um culto racional ao Senhor e não me conformar, mas transformar pela renovação do meu entendimento. Eu achava que entendimento era mente. Entendimento é coração. Coração. É aquilo que você estava falando comigo aquele dia. Sim. sobre como é que foi que o senhor falou? Que tudo passa pelo coração. Que tudo passa pelo coração, né? Tem a ver com isso, não tem? Tudo a ver. E aí, esse versículo é o primeiro que mais te toca e tem a ver com o seu chamado. Tem a ver com o meu chamado. Muito bom. Muito bom. Eu fui chamado para ser diferente. Diferente. Em que sentido, assim, que você acha que... Muitos sentidos. Né? Então, assim, é até difícil dizer. Isso eu não me acho melhor do que ninguém, não me faz melhor do que ninguém, não tenho essa pretensão, não acho. Mas, por exemplo, um dia eu perguntei para Deus, falei, Senhor, por que eu sofri tanto assim na minha vida? Lembra da aprovação que você perguntou? Essa é uma resposta que cabe. Eu pensei, por que eu sofri tanto assim na minha vida?
Aí Deus virou, eu deitado na minha cama, na sexta-feira à tarde, eu conversando com Deus, vendo a televisão e conversando com Deus. Aí Deus falou comigo, é para que você tenha misericórdia das pessoas. Às vezes até o sofrimento nos faz ter misericórdia do outro, do próximo. Isso ajuda a aumentar o grau de empatia Sim, para com o próximo, sim, a ter mais sensibilidade, exatamente. A não julgar, a não julgar. a saber que o outro tem as suas dores. E ele te consola, pastor, nos momentos. É porque eu acho que as pessoas ficam pensando, né? Ah, o indivíduo é padre, o indivíduo é bispo, o indivíduo é pastor, o indivíduo é aquilo outro, Uhum. que ele não tem problemas, que ele não passa por tribulações, que ele não passa por solidão, que ele não passa por sofrimento. E eu te faço essa pergunta: Jesus te consola? Muito. Só ele. Só ele, né? Só. Eu tive uma experiência muito forte com Deus algum tempo atrás. Eu acordei também numa sexta-feira de madrugada, eu acho que era antes das 6, e a hora que eu acordei comecei a pedir perdão a Deus. Uhum. Fui pedindo muito perdão a Deus. E por tudo que eu podia imaginar. E de dado momento eu levantei e fui lá para o mezanino, lá na minha casa, onde eu tenho a minha biblioteca, os meus livros, minhas coisas lá, minhas bíblias. Uhum. E cheguei lá, tem um sofá, eu me ajoelhei ao lado daquele sofá. E continuei pedindo perdão a Deus. E não sei quanto tempo passei ajoelhado pedindo perdão a Deus. E quando eu levantei, falei, Senhor, eu preciso de uma palavra. Aí fui em direção à minha mesa, tinha uma Bíblia lá, eu abri a Bíblia. A hora que eu abri a Bíblia, eu abri no Salmo 76, e eu achei que era o Salmo 76, o finalzinho. E li os 2 últimos versos do Salmo 76, mas o meu olho direito desceu para 77. Ah. Tá rindo? E aí? E aí eu comecei a entender muita coisa, porque o salmista no primeiro verso vai falar que ele estava aflito e Deus o consolou. E depois, aí no verso 2 ele começa a contar todo o processo de sofrimento. E no finalzinho do verso 2 falava assim, minha alma... Aí, como se abrisse um telão na minha frente, assim, o telão, e eu comecei a ver o salmista falando, e que ele sofreu a noite inteira, e a alma dele recusava ser consolada. Na hora que eu falei, gente, a alma do salmista recusava ser consolada, e eu fui lendo, aí ele sofreu uma noite e um dia, ele passou a noite em claro, em sofrimento, levantando a mão, clamando a Deus, e quanto mais reclamava e pedia, mais se lembrar de Deus, pior as coisas ficavam, ele foi entrando no desespero. Durante o dia foi a mesma coisa, e as coisas e tal. Aí chega lá no verso 6, ele falou assim, de noite trouxe à memória o meu cântico. E aí, quando ele falou assim, trouxe à memória o meu cântico, e ele começou e aquilo foi trazendo a paz, e ele começou a inquirir, fazer perguntas a ele mesmo. E será que as misericórdias do Senhor se findaram? Será que Deus se esqueceu? E todas são perguntas retóricas, que a resposta é não. E aí o salmista chega no verso 10. Isto é enfermidade minha. Nesses 3 momentos desse salmo, Deus falou comigo, você se recusa a ser consolado. E o que te consola sou eu. E você está adoecendo porque você quer. Aí ele falou assim, eu sou o Deus de toda a consolação. Eita. Aí Deus falou, vocês ficam... Aí eu ouvi literalmente Deus falando assim, vocês ficam na sofrência porque querem. Eu sou o Deus de toda a consolação. Ou seja, né? Quem bate, a porta abre. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Tá? Muito bom. O segundo verso, se você me permite, né, já que você falou de 3, apesar de eu ter citado vários outros. Não. Tá ótimo. Aí tem a ver com aquilo que saltou os meus olhos para confirmar o meu chamado. Foi 1 Timóteo 3. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. A hora que eu li esse texto, parece que eu nunca tinha lido, e aquilo saltou assim para o meu coração, que disparou meu coração, que ardeu meu coração. E aí eu falei, Senhor, e foi ali. Esse é o texto
que assim veio confirmar. Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, tá certo? Então, assim, por isso que eu falei com você, eu tenho várias experiências com Deus nessas passagens bíblicas. E teve um dia de muita angústia no primeiro ministério que eu assumi, e tinha um problema dentro da igreja. Eu passei a noite em claro. E no outro dia a gente ia sair para o retiro. 2 famílias tinham se desentendido. Uhum. Eu falei, agora acabou tudo. E eu passei a noite em claro, conversando com Deus, desesperado. Até que eu peguei minha Bíblia. Eu morava num kitnet, e como é um lugar mais alto, mas na rua de baixo tinha uma garagem. E eu fui para cima dessa garagem, na laje dessa garagem, debaixo de um poste de luz. E tinha um poste de luz e iluminava ali em cima da garagem. Peguei a minha Bíblia, peguei um banquinho, fui lá e sentei. A hora que eu abri a minha Bíblia, saiu no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente no dia da angústia. E fui lendo. Aí quando chegou no verso 10, aí o verso 10 fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre os povos. Aí eu ouvi no meu coração: Matzael, cala a boca. Eu sou Deus. Eu resolvo. Rapaz, depois disso, consegui dormir mais ou menos 1 hora. Cheguei na igreja no horário 6h30. E eu ia de bicicleta para a igreja, uns 3, 4 quilômetros. Tinha que subir morro, descer morro. Isso foi aonde? Aqui em Carangola? Viçosa. Em Viçosa. Viçosa. Aí, chegando lá, cheguei lá, não tinha mais nenhum problema. Deus tinha resolvido. Resolveu. Tudo. O retiro foi tremendo e maravilhoso. Olha só. Então, são vários textos. Então, esse Salmo 46 é um salmo que eu carrego. Eu tenho muitos outros. Como Deus cuida de si, meu pai e minha mãe me abandonaram, o Senhor cuida de mim. Sabe? Então, Deus cuida de mim, para mim, assim, é um slogan da minha vida. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Muito bom. Muito bom. Pastor, é o seguinte, vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Por que a igreja, pastor, é considerada o corpo de Cristo? Boa pergunta. Essa pergunta, as pessoas precisam entender que a igreja, primeiro, que ela é um organismo espiritual criado por Cristo, e ela é o representante de Cristo na Terra. Então, por isso que Paulo faz essa analogia de Cristo e a igreja, sendo a igreja o corpo e Cristo o cabeça. Uhum. E ela é considerada um corpo, porque cada membro tem a sua função. Cada membro tem a sua função. Exatamente. Por isso até o nosso corpo nós temos os membros. Sim. Então nós somos membros uns dos outros. E é através de nós que a igreja é edificada, o corpo de Cristo é edificado. E por que é tão importante o cristão ele viver em comunhão com os irmãos na igreja? Porque eu estou te fazendo essa pergunta porque tem muitas pessoas que resistem ao ir à igreja. Alegam que a igreja é uma instituição, né, que é a placa A, a placa B, a placa C. Veja o seguinte, ela tem um lado humano. Uhum. Né? Não nego isso. Mas enquanto um organismo espiritual, uma entidade espiritual, ela é perfeita. Uhum. Eu faria uma pergunta para você. A sua mão, ela sobrevive sem o restante do seu corpo? Não. Primeiro que é a vontade de Deus. Uhum. Tá? É a vontade de Deus que nós estejamos juntos. É onde nós vamos aprender a amar. Uhum. Nós vamos aprender a palavra do Senhor e nós vamos aprender a amar. A congregar. Quando a gente congrega, a gente aprende a amar. Porque a gente aprende a sorrir junto, a celebrar junto, mas também a gente aprende a chorar junto. Porque a igreja também é a família de Deus. Ela não é só o corpo, ela é a família de Deus. E o pai gosta que os filhos estejam juntos. Sim. Traz um grande prazer ao pai ver os filhos juntos. Então, assim, e aí nós, quando a gente congrega, a gente aprende a amar. A andar a segunda milha, dar o outro lado, porque não são pessoas perfeitas.
E onde eu vou exercer o amor? É na igreja. Não só dentro da igreja, fora da igreja, com outras pessoas também, mas é ali dentro que a gente vai ser provado. A gente vai lidar com todo tipo de pessoa diferente. E eu tenho que preocupar em edificar a vida do meu irmão. Uhum. Em ser instrumento para a edificação da igreja. E se a igreja não existisse, Pedro vai dizer que é por nossa causa que o mundo ainda não está pior. É por causa da Da igreja, igreja. né? Da igreja. Porque a igreja é ela que preserva a palavra, ela preserva. Você entendeu? É onde a gente congrega para adorar, para louvar, para receber a palavra de Deus. Tá certo? E esses dias eu estava lá em casa, foi muito interessante porque tem a ver com essa pergunta sua. Eu estava lembrando do salmista falando assim: por que as pessoas se afastam do Senhor, que é a fonte de todas as bênçãos? Neste mesmo momento que eu estava perguntando, me veio essa pergunta do salmista à minha mente. Interessante, eu estava lavando a minha louça lá. E aí veio a pergunta: por que as pessoas se afastam do Senhor? Porque as pessoas se afastam da igreja. Aí Deus me deu a resposta na hora. Elas se afastam da igreja porque não me conhecem o dono da igreja. Forte, hein? Forte. Forte. Você se afasta da igreja porque você não conhece o dono da igreja. Falei, caramba, eu assustei. Eu fiquei assustado porque assim, eu não fiquei pensando. A partir de uma meditação do que o salmista falou, veio a pergunta na minha mente e o Espírito Santo me respondeu na mesma hora. Porque eles não me conhecem, a mim, o dono da igreja. É porque eu entendo também que, mesmo hoje, nos dias atuais, tem muitas pessoas que estão indo à igreja, mas ainda elas não sabem o que querem, não entenderam ainda o que estão buscando ali. Isso pode acontecer, pastor? Pode. Eu fiz algumas perguntas a Deus há algum tempo atrás e Deus me respondeu por alguns comportamentos, até o comportamento de algumas igrejas, Uhum. que tem algumas práticas. Aí Deus falou comigo assim: eles ainda não me conhecem. E como que essa pergunta ela poderia ser respondida num contexto espiritual? É porque é o seguinte: o que é a vida eterna? Vamos por etapas. Jesus falou que a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus e a Jesus a quem ele enviou, Sim. o seu Filho, a quem ele enviou. Uhum. Você compreendeu? Então, a maioria de nós não procura conhecer a Deus. Nós fazemos coisas que achamos. Igual, por exemplo, não adianta eu somente ir à igreja, esperar ser tocado por ele, mas também só não buscar a palavra, ler a palavra, por exemplo. Orar, Não orar, não está disposto a mudar. não está disposto a mudar. Você compreendeu? E a primeira mensagem de Jesus, a palavra que ele usou, que ele pregou, é de arrependimento. E arrependimento é a palavra metanoia, que é mudança de mente. É a mudança. Então, arrependimento é mudança. Então, cada vez que eu me achego a Deus, eu tenho que mudar, alguma coisa vai mudar em mim. Isso tem a ver com aquela frase que a gente sempre escuta, que ele cresça e eu diminua? Também tem a ver sim, porque a primeira pessoa que falou isso foi João Batista, né? Falou em referência a Jesus, importa que ele cresça e que eu diminua. Uhum. Então, assim, quanto mais você vai conhecendo a Deus, mais você vai vendo que você não é nada. Eu fiquei muito revoltado uma vez com determinada situação no país, né? De alguns pregadores e tudo, por uma palavra que foi dada por esse pregador e tudo, muito influente. E eu fui conversar com Deus. Uhum. Eu fui conversar com Deus. Fui perguntar: Senhor, mas por que, Senhor? Uma pessoa está indo tão bem, uma igreja tão grandiosa, fazendo ministério. Por que falou isso, Senhor? Aí Deus me deu uma resposta. Agora ele me deu uma resposta para todos nós. Ele falou: vocês, quando chegam a um certo grau de conhecimento, se acham donos da verdade. Eita!
Aí eu falei, bem feito, né? Quem fala o que quer, ouve o que não Ouve quer. o que não quer. Então, assim, esse é um grande perigo que a gente corre, ensoberbecer, porque a gente acha que tem o conhecimento, porque a gente acha que conhece a Deus, porque conhece a Bíblia, sabe para lá e para cá, porque eu conheço isso, eu conheço aquilo, porque eu fiz esse curso, eu fiz aquele outro curso. Aí você faz, e a palavra fala assim, não te estribes no teu próprio conhecimento. E se a palavra excede todo o conhecimento, então, Pois é, mas só como que eu que vou... muitas vezes, o que, o que atraiu a mulher para comer do fruto e dar ao marido? O desejo, ali, a curiosidade... Uma série de coisas. Foram 3 coisas básicas. Hum. Porque o texto diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, desejo pessoal. Desejo pessoal. É, É um deles. exatamente. Aí, vai lá. Então, assim, boa para se comer, agradável aos olhos Agradável aos e boa olhos. para dar entendimento, Porque seria como Deus. para tentar se igualar. Sim, exatamente, para ser Aí entra a independente. vaidade, o ego. Exatamente, para ser independente. A maioria de. Muitas vezes nós fazemos as coisas para provar para nós mesmos que nós somos capazes e que nós não precisamos de Deus. Você entendeu? Às vezes a gente faz isso e não faz sem perceber. É a cobiça dos olhos, a soberba da vida, você entendeu? Então, assim, essas coisas, elas nos atraem. E Satanás usa as mesmas táticas para nos atrair, para nos Até enganar. hoje, né? Até hoje é a mesma É a mesma estratégia. É a satisfação dos meus desejos carnais, é a cobiça dos olhos A vaidade. e a soberba, exatamente, e a soberba da vida, a meu desejo de independência de Deus. Agora você vê uma estratégia tão antiga E tão atual. e tão atual que pega geral até Pega, hoje. e ela vem muito mascarada. É, né? É, É porque chega. até com falsa Chega- humildade. Chega sorrateira, né? É, não é uma coisa que vem. Vigiar e orar, né? Exatamente, para que não Vigiar e orar. entre em tentação. Vigiar e orar o tempo todo. É isso E aí. a própria Bíblia diz, voltando ao assunto lá, que Hebreus 10, 25, não deixemos a nossa congregação como é costume de alguns, que se desviaram. Você estar na igreja ajuda você a manter firme no caminho. Por isso é corpo. Eu te ajudo, você me ajuda. Você compreendeu? Que é a comunhão, É né? a comunhão. Tanto é que a igreja primitiva ela crescia em cima de 4 pilares: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Eram esses 4 pilares. Que coisa. É isso aí, pastor. Conversei aqui com o pastor Matusael Nantes, Nantes Neto. descendente de alemão. É alemão, né? Creio que sim, né? Pastor Tudo Matusael, que é pastor da Primeira Igreja Batista em Carangola há mais de 22 anos. Não, né? vai fazer 22 Vai anos fazer agora. 22. Qual é a data de aniversário da igreja? Dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto. Pastor Matusael, que é uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus, um homem que lidera a Primeira Igreja Batista, que desenvolve trabalhos sociais, que está à frente e liderando vários ministérios. Que Jesus continue te abençoando, Amém. abençoando todo o seu ministério, abençoando a Primeira Igreja Batista de Carangola, a todos os irmãos também que lá são membros. Um grande abraço para todos vocês, tá? Daí da Primeira Igreja Batista de Carangola. Eu me sinto honrado em recebê-lo aqui, tá? Nós já estamos chegando aqui, falta alguns minutinhos para 1h. Como passou rápido, né? Eu queria deixar esse espaço final aqui para que você pudesse ou deixar uma mensagem para nós aqui, ou fazer uma oração, que eu sempre peço uma oração Amém. para todos os nossos convidados.
E mais uma vez, pastor, colocar o nosso espaço aqui à sua disposição, que esse espaço aqui não é meu, esse espaço é nosso, esse Amém. espaço é de Jesus, Glória a tá? Deus. E que o senhor seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso podcast, sempre que quiser vir, tá? Falar aqui de mistérios, né? De cura, libertação, batismo, projetos. Tem algum recado em relação à Igreja Batista? Alguma coisa que vai acontecer, alguma programação, algum projeto que é próximo agora? Na verdade, eu quero dizer para você, primeiro, Guanaí, que eu me sinto honrado de estar aqui. Obrigado. Muito obrigado. Tenho um carinho grande por você e eu louvo a Deus por isso, pelo projeto que você está desenvolvendo, cara. E espero muito mesmo que isso cresça muito na sua vida, isso venha render frutos tremendos e maravilhosos, não só na sua vida, mas na vida de muitas pessoas. Amém. Eu quero deixar uma mensagem para todos nós. Foi uma mensagem que Deus me deu no final do meu 2º ano de seminário. Eu entrei em crise e pensei em desistir de tudo. E Deus me deu Hebreus 10, de 37 ao 39, que diz assim: um pouquinho de tempo, aquele que vem virá, e não tardará. E se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas são daqueles que creem para a conservação da alma. E eu espero que você seja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, e avance, porque nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Que Deus te abençoe, abençoe cada pessoa que vai ver, que vai ouvir, que vai interagir. Que Deus prospere as suas vidas, a sua vida em especial, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Agora vamos ao momento da oração, para finalizar, tá? Eu termino geralmente os cultos já faz um bom tempo, chamado Coração da Fé. Oração da Fé. Da fé. Baseada em Tiago 5, que fala exatamente que a oração da fé salvará o doente. Então, é algo tremendo e maravilhoso, algo que Deus me ensinou e me disse para fazer ao final de cada culto. Então, eu quero terminar aqui com a oração da fé. E se você tiver fé, porque é ela que agrada o coração de Deus. Com certeza. Vamos orar então, querido. Vamos lá. Pai bendito, amado e poderoso, neste momento, eu venho colocar as nossas vidas diante do Senhor como cheiro agradável, um cheiro agradável. Nós não temos outro Deus além do Senhor, e o Senhor é a rocha e a esperança da nossa vida, nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no dia da angústia. A palavra que sair da sua boca não voltará para o Senhor vazia, porque ela fará aquilo que lhe apraz, aquilo para o qual o Senhor a designou, Senhor. Então, agora, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos e pensamos, Senhor Deus, a cada pessoa que estiver ouvindo, recebendo neste momento a palavra do Senhor, participando, recebendo, que venha ser curado, venha ser liberto, venha ser restaurado, que o Senhor faça uma obra de cura, de restauração, de libertação e de prosperidade, Pai. Traga a prosperidade, o bem viver. E toma agora aqui em especial o Guanaí, Pai. Guanaí, a sua esposa, Pai, a sua casa, a sua família, seu ministério, Pai. Vai confirmando, Pai, as obras do Senhor nas suas mãos. Deus, eu vejo que agora o Senhor derrama sobre as mãos dele algo novo, Pai. Então, que esse novo se renove a cada manhã e ele receba um espírito de fortalecimento, de graça a cada dia. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, hein? Até um dia. Que eu quero o senhor aqui outra vez, viu? Amém. Muito obrigado. Valeu, um abração, tá? querido. Abração. Pela paz. Trazer a paz. Até o próximo podcast do interior, Louvorcast. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, abençoe a sua vida e toda a sua família. Até o próximo.